Beleza. Ó, então vamos lá. Hoje eu vou começar a falar sobre a transformação dos materiais, tá? Nós vamos ver o seguinte, até igual tá aí na apostila, na página 36, até você fazer um simples brigadeiro, um simples bolo na sua casa, tá? Você, de uma forma indireta ou direta, já está mexendo com transformação de materiais. Eu até costumo falar para os meus alunos lá no nono ano que a gente tem um pequeno laboratório de química dentro de casa e a gente não sabe, tá? Porque a nossa cozinha, perdão, a nossa cozinha literalmente é um verdadeiro laboratório químico. Por quê? Porque a maioria das transformações químicas acontece que a transformação dos materiais ocorre ali na cozinha, na nossa rotina, tá? Sem querer, você está fazendo ali as coisas, tá? Oi. Gastou dinheiro, hein? Muito dinheiro. Pode falar, Beatriz. Antes mesmo, minha mãe estava fazendo bolo e sem ela colocou o fermento e sem ela colocar no forno o fermento, só dela mexer, a massa começou a crescer. Tipo assim, Isso sem estar no forno. só hoje. Transformação de materiais. Bom, aqui eu já vou começar a mostrar para vocês, já para vocês se familiarizar, toda substância, a gente viu aí as substâncias, né? Toda substância, seja ela quem for, ela é representada quimicamente por forma, certo? Uma delas você já até conhece aí que está na coxinha. Bom, a transformação dos materiais existem de duas formas. A gente chama de transformação química, tá aqui que eu vou falar primeiro, e transformação física. Vamos ver qual a diferença entre os dois. Então, vamos começar, que é o que mais a gente mexe aí na cozinha, que é a transformação química. O que é a transformação química? A transformação química é quando eu misturo várias substâncias, certo? E essas substâncias, quando elas se misturam, elas vão reagir, elas vão ter uma reação química, ou seja, elas vão sofrer uma transformação através de reações químicas. E quando isso acontece, ela origina uma nova substância, diferente da original, certo? Só que tem o seguinte, as transformações químicas, memoriza bem isso aí na sua cabeça. As transformações químicas, elas são transformações irreversíveis. Pausa na ciência. Aula de português. O que significa essa palavra irreversível? Exatamente. Não tem como voltar atrás. Ou seja, aqui para nós, ciência, não tem como voltar no estado original. Tá? Então, exemplo. Vou pegar o exemplo do bolo. Vou pegar o exemplo do bolo. Lá no bolo você mistura várias substâncias, certo? Aí você põe no forno. Ele assa e vira o bolo, beleza? Quando você bateu na batedeira e misturou aquela substância, qual é a aparência dele? Meio esbranquiçada e mole, não é? Cremoso. E quando você põe lá no forno, como que ele fica depois? Ele fica marrom, né? Mais consistente e fofinho, não é isso? Aí eu te pergunto, tem como esse bolo voltar lá atrás cremoso, branco? Não, tá? Entendeu o que é transformação química? Tá? Bom, aí na apostila, ele traz o exemplo, que a Beatriz falou aí, ele traz o exemplo
uma coisa muito comum e essencial na nossa cozinha. Não, é um tubinho assim chamado fermento pó, tá? Professora, Oi, eu sei porque o bolo cresce com fermento. só um pouquinho. Oi? Eu sei porque o bolo cresce com fermento. Isso, eu vou falar dele. Mas antes de eu falar do bolo, do pão, né? Vamos analisar primeiro a substância química chamada fermento. Muito comum, tá? Pode falar, Isabelle. Professora, quando eu, a minha mãe e minha avó, a gente fazia pão pro meu pai, a gente colocava o fermento, colocava um pano em cima para o pão crescer. Daí ele crescia muito. Já vou Dele... Eu vou falar disso também, mas antes de eu chegar no pano, vamos entender primeiro o fermento, tá? Não adianta eu ir lá explicar lá, a massa cresce, bota o pano. Não, vamos entender a parte do pano na massa, tá? Ó, primeiro vamos entender a parte química da situação, para depois entender aqui. E aí tem que ver o que a Isabel falou, do pano e tal, tá? Bom, o fermento, ele é um pó que tem várias composições químicas, certo? Fala, Luiz, antes de eu continuar. Sim, eu vou explicar o que é, tá? Professora, Gente, vamos lá. Vamos entender a parte química aqui, tá? O fermento... professora, Oi. você sabia, vou falar outra mudança química. Você sabia que o fogo com gás, algumas vezes ele pode ficar azul? Não é que nem falar que o fogo mais forte ele fica azul, é o fogo com gás que fica azul. Informações não... É a química, isso aí é a química mais profunda, tá? Bom, gente, o fermento, ele é um pó com várias substâncias químicas, mas a principal substância química dele é chamada de sódio. Gente, deixa só eu. Por favor. Tá? Então, ele é formado por várias composições químicas. Mas o principal de todo mundo é o bicarbonato de sódio. Por quê? Porque é essa substância química aqui que vai dar a reação da transformação quando eu adiciono o bicarbonato, o fermento em pó na massa, tá? Então, como que acontece a transformação? Vou pegar o bolo de novo, como exemplo, tá? Tá, Isabel? Serve para massa da pizza, para massa da esfirra, tá? Massa de salgado. Isso aqui é o toque final do bolo. Experimenta fazer um bolo e não colocar fermento. Nossa, Professor, o bolo vira uma pedra se não botar fermento também. faz em culinarística, né? Fala assim, esse bolo não prestou porque ele embatumou. Professora, Esse embatumar, ele teve uma transformação parcial, não foi total. Tá? Por quê? Porque esse carinha aqui é o que dá o toque final no bolo, ou seja, é ele que dá a maciez do bolo. Além dele dar a maciez do bolo, é ele que faz o bolo crescer, tá? E o bolo, para ficar macio, o bolo tem que crescer, assim como a massa de salgado, certo? Bom, já estou a falar. Então, o que acontece? Quando ele se mistura lá tudo junto na massa, quando você leva no forno, para ele fazer uma transformação, ele precisa de um fator muito importante, chamado temperatura. Tá? Então, quando você põe o bolo lá dentro do forno, quanto mais quente, melhor o forno, né? Quando você põe o bolo lá no forno,
o que vai acontecer lá dentro da massa? Uma transformação química. Ou seja, esse carinha aqui vai reagir com todos os ingredientes do bolo. Certo? Quando ele reage, ele libera um gás. Tá? Então, ele é aquecido lá no forno. Aí, ele libera um gás chamado, nosso velho conhecido, gás carbônico. Cujo, ó, já vamos se familiarizar aí com a fórmula, tá? Então, a fórmula química desse gás é esse aqui, ó. CO2. Tá? Então, o que acontece? Conforme a massa vai assando, e o fermento vai reagindo, ele vai liberando o gás carbônico. Aí ele faz isso aqui, ó. Imagina isso aqui é a massa lá, crua, né? Começa a esquentar, a assar. E o fermento começa a reagir. Aí ele começa a liberar gás carbônico. Ele faz isso aqui, ó. Não é assim o bolo no forno? Já viram né? Aí ele faz isso aqui, ó. Ele vai empurrando, ele vai se expandindo o bolo. Aí o bolo cresce, aí o gás carbônico que está ali fica preso na massa, e é ele que dá aquela consistência de fofinho macio, e o bolo está completamente assado. Tá? Entender, agora que você me perguntou, ele perguntou aqui, então para que isso aí? Você entendeu? Agora tira isso aí. Vai ter essa transformação linda e bela no bolo? Não. Aí o bolo, ele vai assar, reagir só os outros ingredientes, e aí o bolo vai ficar, a gente fala embatumado, né, na linguagem culinária. Ele vai ficar, parece borracha, né? Ele vai ficar meio duro, ele não vai ficar aquela consistência macia. Professora. É morno, né? Entenderam a importância do fermento em pó? Eu peguei o bolo, já dou a palavra, tá vendo? É a mesma coisa que acontece quando você vai fazer uma massa de pizza, uma massa de esfirra, uma massa italiana, uma massa de salgado. Tá? De enroladinho. Aí, Isabelle, agora eu vou esclarecer o porquê do pano em cima. Tá? Mas antes de eu falar, pode falar. Então, professora, uma vez a minha avó estava fazendo bolo, daí ela esqueceu de colocar o fermento, daí o bolo ficou pequeno, que era o bolo de cenoura, daí não ficou um bolo macio, daí ninguém queria comer. Não, nem dá, fica horrível. É mais bolo de cenoura, eu sei, eu faço bolo de cenoura em casa, tá? Bom, gente, vamos lá. Bom, aí, Isabelle, respondendo a tua pergunta. O prof, a minha mãe, a minha avó fez lá a massa de pizza ou de pão, fez a massa, misturou tudo, tal, né? Pegou a massa, pôs em cima da mesa, não é isso? Pegou um pano de prato ou uma toalha de mesa pequena e fez isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque quando você tampa a massa, o que provoca aqui dentro? Esquenta, fica um calorzinho, não é? E o que o fermento precisa para reagir? Calor, né? Entendeu, Isabel? Então, quando você põe aqui uma toalha de mesa, um pano, você está fazendo tipo um pequeno aquecimento sobre a massa. E aí o fermento que está ali vai começar a reagir, claro que não é na mesma velocidade do forno, né, gente? Por isso que a gente deixa um tempo ali, né? Na mesa. Na linguagem culinária, a gente fala descansar, né? Vamos deixar a massa ali descansando. O que é esse descansar? Você está deixando ele em repouso para ficar quentinho ali dentro, provocar um calor ali dentro, para esse carinha trabalhar, né? E aí a massa, tanto é que você põe a massa ali, quando você tira o pano, ela tá assim, né? Bonitona, grandona, tá? Entendeu? Por que a gente faz isso, tá?
Por que eu não posso preparar a massa e já fazer o que tem que fazer? Eu tenho que deixar ela descansando. Professora, eu sei. Porque a sua receita não vai render, tá? Você não vai ter a quantidade de salgado ou pizza que você deseja. Então, a massa, ela precisa crescer para fazer o máximo. Eu sei, gente, porque eu faço esfirra na minha casa. Eu faço isso, tá, Isabel? Eu faço a massa, tampo lá com uma toalha de mesa, eu deixo uns 20 minutos, tá? Depende do dia. A temperatura do ambiente interfere também. Por exemplo, essa semana que tá frio, né? Que tá frio aqui o ambiente, você vai ter que deixar mais tempo tampadinho lá. Agora, num dia de muito calor, né? Aquele calor, você deixa ali 15 minutos, a massa já cresceu. Aí você vai pegar e vai fazer o salgado, tá? Eu posso até fazer a massa e já começar a fazer esfirra. Só que vai dar pouquinha quantidade. E outra, a massa não vai ficar boa também na hora que você assar, tá? Porque o gostoso do salgado é a massa fofinha, né? Igual bolo. Então, por isso que você tampa ali, deixa ela crescer. Aí você faz o salgado, né? E ela vai ficar mais, a textura da massa vai ficar mais gostosa, saborosa, quando você levar ao forno. Porque lá no forno, ele vai terminar, né? Terminar o processo do gás carbônico. Aí, por isso que a esfirra é fofinha, gostosa, a pizza, a massa da pizza, enfim. Entendeu? Entendeu, Isabel? Por que de tampar? Tá? Não se esqueça que a temperatura do ambiente também ajuda. Tá? Se for um dia de calor, não precisa deixar muito tempo ali. Se for um dia menos para frio, tem que deixar mais tempo. Oi. Tá, obrigada, prof. Professora, É que professora, tem pessoas que não têm muita paciência, né? Mas aí, para você provocar o aquecimento, você vai ter que ficar haja mão e braço, né? É uma ginástica ali. Você vai ficar, na linguagem culinária, a gente fala sovar massa, né? Aí tem que ficar ali, ó, sovando, 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 sovando. Né? Aí fica sovando, 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 né? Haja mão e braço, né? Mas também professora, tem método de aquecimento. Você fica ali mexendo, 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 tá? Oi, Alexandre. foi uma coisa que eu acho que é do conteúdo. Também, professora, por exemplo, que, né, que eu vou falar porque a gente já estudou. Fala. É porque, é, por exemplo, o açúcar, tipo, não tem nada a ver com fermento, coisa do tipo, mas ele tipo, o açúcar, ele é natural, ele existe também nas frutas. Mas o açúcar que a gente consome nas coisas, ele é artificial. Não, não é artificial, não. Não, não, eu sei que ele é natural, mas tipo, ele vem das fábricas, é por isso que eu tô falando. Natural. Ele só passa por um processo de Então, industrialização. eu sei que ele é natural, mas tipo, eu tô falando que o açúcar das frutas ele é natural, mas como esse açúcar ele passa pelas fábricas, ele não é natural também, mas ele também tem as modificações dele, entendeu? Ele sofre transformação porque no mercado, no comércio, né, para nós consumidores, ele é vendido de duas formas. Pode olhar no mercado. Nós temos um pacote de açúcar que chama açúcar refinado. Ele é um açúcar bem mais fino. Aí nós temos um outro pacote que a gente chama cristalizado, né? Que a gente fala açúcar cristal. Pode perceber que ele é mais grosso. Então, ele sofre processos químicos lá na indústria para mercado de comércio. E nós temos um terceiro tipo de açúcar, Que é a né? Que aí é frutose. mais frágil. Não, todo o processo lá. É um açúcar da coloração marrom, ele parece cor de terra. É chamado de açúcar mascavo. Tá? Entendeu, Alexandre? Então, o Entendi. açúcar, ele é de origem natural. Ele vem de uma planta chamada cana-de-açúcar. Tá? A cana-de-açúcar é levada lá para a indústria, passa por um processo químico de extração, que a gente chama,
né? E dessa extração é que eu vou fazer uma outra transformação química para virar o açúcar, para chegar até nós, tá? Entendi. Professora? Entenderam? Sim, Tá? professora. Sim. Aí, olha só no Saiba Mais. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um bolo chamado brownie, tá? É um bolo, é um tipo de um bolo. Mas vamos entender que o brownie, tá? Olha só que interessante, aqui tem uma história. Das várias lendas que existem sobre a origem do brownie, muitas contam de cozinheiros que se esqueceram de acrescentar o fermento à farinha. Porém, a mais famosa conta de uma dona de casa, gente, que estava fazendo bolo de chocolate e esqueceu de colocar fermento em pó na receita. Após assar, percebeu que não tinha crescido. A dona de casa serviu assim mesmo. E jogou uma cobertura ali para disfarçar. Conclusão, acabou agradando o paladar. E daí em diante ele veio só para se aperfeiçoando, tá? Então o brownie ele é um tipo de bolo, ele não é aquele bolo lindão, né? Ele é um bolo, Até que hoje em dia tem fermento, né, professora? tá? Oi? Até que hoje em dia o brownie tem fermento. Não tem fermento, Não? Ah, não, verdade, né? tá? Falei bobeira, desculpa. Certo? Bom, página 37 agora. Continuando a nossa caminhada. Oi. Uma vez que quando a minha avó ela inventou que colocar, ela colocou muita farinha. Não, ela colocou muita farinha. Aí, na real, ela conseguiu arrumar. Só que aí, colocou muita farinha. Ela teve que colocar a mesma quantidade de fermento. Não, nada a ver. Queimou o forno inteiro. Estragou o bolo, tá? Para isso, gente, para isso existe receita. O que que é a receita? A receita é um roteiro, tá? O roteiro nada mais é, ele está mostrando os ingredientes e as suas respectivas quantidades, tá? Vamos lá, gente, vamos lá, tá? Continuando nossa caminhada. Página 37. Eu estou falando de transformação química, tá? Para ter uma transformação química, tem que ter reações químicas entre as substâncias. Agora, vem a pergunta mais importante, tá? Toda reação química, ela vem, a gente chama de evidências, ou seja, uma prova. Como que eu sei que teve uma reação química ali, ou ali, ou ali? Tá? Então, isso daí se chama evidência. Então, as evidências físicas são provas de que houve alguma reação química. E aí, nesse quadro, por isso que eu mandei você destacar, existem 4 exemplos de evidências, ou seja, de sinal que houve reação química. Primeiro, vamos voltar de novo no bolo, no salgado e no pão. A primeira prova, a primeira evidência é mudança de cor. Quando você mistura substâncias, seja ela quem for, se foi para o forno ou não, não importa. Mas quando ela muda de aparência, ou seja, muda de cor, isso é uma prova que aconteceu alguma reação química ali, alguma transformação química. Então, vamos voltar no bolo, como eu falei no começo da aula. Quando você bate a massa, ele está esbranquiçado. Quando você leva lá no forno, ele fica marrom, tá? Então, houve mudança de cor, tá? Segunda evidência, alteração de
odor. Odor quer dizer cheiro, tá? Esse aqui é uma das maiores evidências que a gente tem na nossa cozinha, tá? Exemplo, ovo estragado. Quando você, o ovo, aqui no ovo, a gente já pode misturar duas evidências juntas. Mudança de cor e mudança de odor. O ovo, quando ele está bom para comer, antes de você cozinhar, fritar, ele fica a clara bem transparentezinha, né? A gema bem amarelinha. E não tem cheiro ruim. Cheiro de ovo mesmo. Agora, quando ele estraga, tá? A gema, ela fica, a clara, ela não fica transparente, ela fica meio esbranquiçada, levemente esbranquiçada. Professora, E a gema, ela fica um amarelo mais escuro puxando pro laranjado. Ela não fica aquele amarelinho. E, segunda evidência, o cheiro, né? Vem o cheiro, tá? Peraí, gente, só eu falo. Aí vem o cheiro horrível. Então, o ovo, a gente pode pegar exemplo de duas evidências, né? Mudança de cor e odor, tá? Outro exemplo, vamos continuar na cozinha. Só um pouquinho, Alexandre. Outro exemplo de mudança de cor e odor, praticamente os dois andam juntos, né? É quando uma comida estraga, tá? Quando uma comida estraga. Você pode perceber que quando um arroz estraga, um feijão estraga, uma carne estraga na geladeira, uma verdura, né? Uma fruta, ela muda de cor da original e atrás vem o quê? O cheiro, o odor, tá? Vamos pegar aí o clássico, feijão. O feijão, quando ele está bom, né? Gostoso, bonitinho, ele está um marronzinho, bonito, né? Quando ele estraga, o que é o estragar? O que é o estragar? É uma transformação química. Então, qual é a prova de que o feijão estragou? Primeiro, mudança de cor. O feijão, ele é aquele marronzinho bonito, né? Quando ele estraga, ele fica esbranquiçado, uma coisa meio esbranquiçada por cima do feijão. Um líquido meio esbranquiçado. Professora, e o feijão preto? Fica igual também? Mesma coisa, tá? É como se tivesse desbotado o feijão. Tanto o marrom quanto o preto. Ele fica meio esbranquiçado, né? Ele fica assim, com cara de ranço, a aparência, né? E atrás vem quem? O cheiro, o odor, tá? Certo? professora, Vou falar, Alexandre, agora. uma vez a minha mãe ela tava fazendo ovo, né? Só que ela não contou com uma coisa, né? Que o ovo tava estragado. Sabe aqueles ovos lá que você bota inteiro? Pra aquele, tipo, fritar o ovo. Aquele ovo lá que não é frito nem mexido, entendeu? Aí, né, ele tava com cheiro muito ruim. Eu falei, mãe, tá estragado? Ela falou, não. Aí eu falei, mãe, tá estragado esse ovo, mãe, esse cheiro. Aí quando ela chegou lá, tava o ovo vazando, de tão estragado que tava. Tá? Ó, uma dica aí culinária. Aliás, duas dicas, tá? E se você vai fazer ovo frito, ovo mexido, omelete, não quebra o ovo direto na frigideira ou na vasilha. Pega um potinho de doce ou um taporzinho, qualquer coisa, um pratinho, quebra o ovo ali antes de você usar. Por quê? Porque você não vai estragar tudo que você vai fazer, né? E já aconteceu isso comigo, né? Eu falei assim, vou comer um ovinho frito no pão. Coloquei lá a frigideira, ó, que eu quebrei o ovo, foda, tá? E o pior é que o cheiro é tão ruim, o odor é tão ruim, que fica na cozinha, tá? Então, Alexandre e todo mundo, dica, quebra num pratinho, num potinho antes, tá? Pra você ver, tiver... Professora, fora. Segunda dica, Alexandre. Vocês sabem a historinha do ovo no copo d'água? Não? Sabe? Eu sei, professora, eu sei. Você pega um copo d'água. Eu também sei, Pro.
Você pega um copo d'água, enche ele de água. Você vai pegar o ovo e coloca dentro do copo. Tá? Se ele vai afundar um pouquinho, mas ele vai ficar assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim, ele vai afundar totalmente. Ele vai ficar metade para fora, metade para dentro da água, certo? Se ele ficar metade para fora e metade para dentro, o ovo está fora. Se ele afundar mais, ele está estragado, você joga fora. Por quê? Quando o ovo estraga, aumenta a densidade dele lá dentro. Entendeu? E aí o ovo, ele fica um pouquinho mais pesado. E aí quando você põe na água, ele afunda. Entendeu a dica aí, de culinária? Entendi, professora. Entendeu? Professora, Peraí, fala, Isabel. Não, Vinícius. Pedi primeiro. Depois a Isabel. Ah, professora, eu posso te falar uma técnica que eu aprendi? Ah, Que eu aprendi sozinho no Ah. TikTok? Professora, primeiro, você pega seu celular, liga a luz dele, daí você joga assim, deixa o ovo ali no brilho. Daí, se o ovo ele brilhar, significa que ele tá bom. Se ele não brilhar, significa que tá podre. sim. É porque aumentou a densidade dele. É que eu tô falando, tá? Isabel, pode falar. Vamos, gente. Professor, Oi. quando eu fazia bolo com a minha avó, ou massa de pizza, a minha avó, ela separava o ovo, ela colocava numa xícara, ela quebrava o ovo, colocava numa xícara, daí depois colocava na receita, daí quebrava outro ovo. Se tá bom, coloca lá no bolo. Exatamente o que eu falei, tá? Quebra o ovo numa xícara, num potinho. Não jogue direto. Certo? Fala, Luiz. Vamos lá, gente. Pode. Vai, Ana, vai. Vamos, gente. Essa brincadeira. Fala, Alexandre, para a gente continuar. professora, é que eu ia falar dos fogos de artifício. Pode falar. Dos fogos de artifício já pode? Não cheguei nele ainda. Ok. Então, vamos lá. Próxima prova, evidência, é liberação de gás. Exemplo, o bolo, voltando aqui. Quando ele cresce, por que ele cresceu? Liberação desse gás aqui. Um outro exemplo é aqueles comprimidos efervescentes, quando a gente põe no copo com água, tá? Quando a gente, vitamina C, Sonrisal, Sauê, né, aquele remédio para estômago, e vitamina C em comprimido. Você põe na água, ele fica borbulhando, igual tá aí na apostila, tá? Essa borbulhinha que faz ali na água, ó ele aqui de novo. É esse carinha aqui, é o gás carbônico, tá? E aí, quando as substâncias químicas do comprimido reagem com a água, né? Reage com a água, e aí ele libera gás carbônico. Por isso que faz aquelas bolinhas na água, certo? E por último, liberação de, ao mesmo tempo, luz e calor, né? Temperatura. Exemplo, fogos de artifício. Segundo exemplo, fogo. Chama fogo, tá? O fogo é uma reação química de quem? Do oxigênio do ar com combustível. O que é combustível? Qualquer coisa que queima. Atenção, gente. Quando a gente fala combustível, o povo só pensa gasolina. Não. Etanol. Não. Combustível dentro da química
significa qualquer material que tem a capacidade de queimar. Então, gasolina é combustível, etanol é combustível, diesel, Óleo é combustível. óleo é combustível, papel é combustível, madeira é combustível, tá? Carvão é combustível, tá? Esse álcool que a gente usa aqui para higienizar a mão é combustível. Então, entenderam o que é combustível? Combustível é qualquer material que sofre queima, tá? Então, o fogo é um exemplo de liberação de luz e calor, tá? Porque ele está liberando lá, a chama é uma luz e ao mesmo tempo ele libera um calor, tá? Professora? De artifício é um exemplo clássico, né? Quando Professora? ele explode lá, ele libera aquele brilho bonito, né? E ao mesmo tempo ele libera calor. Por isso que é perigoso não ficar muito próximo, né? Porque ele libera um calor muito grande e pode provocar acidente, que é a queimadura. Pode falar, Alexandre. Eu vou dar outro exemplo de luz e calor. Por exemplo, uma estrela, ela produz luz e calor. Tipo, apesar de ela ser um astro, ela produz. Ela produz luz, calor e gás. Ela é um combustível também. Isso aí, tá? Bom, gente, entenderam? Dá uma pulada agora lá na página 39. Oi, pode falar. Sim. Certo? Página 39 está no chat, tá? As transformações dos materiais, ou seja, que são as reações químicas, ela é representada por uma equação, que a gente chama de equação química, ou representação da reação química, tá? Então, por exemplo, vou pegar já de cara um exemplo aqui na apostila. Vou pegar lá no Saiba Mais. Vamos pegar o que eu estou falando faz hora, que é o bolo, né? Ou a massa de pão, pizza, sei lá. Então, o que é, simplesmente falando? O componente principal do fermento é o bicarbonato, tá aqui, ó, como eu falei. Em razão do aquecimento, ele se decompõe, ou seja, ele se decompõe e produz, na verdade, esse aqui, ó, e um pouco de água, por isso que a massa fica pouco. Então, vamos lá. Vamos representar isso. Essa representação é uma equação química. Que eu estou falando. Então, eu tenho lá o bicarbonato de sódio. Ó, vocês prestem atenção no que eu estou falando, porque isso aqui nós vamos trabalhar muito lá na frente, tá? Então, eu tenho o bicarbonato, certo? Quando eu aqueço ele, tá no bolo, né? Vou colocar aqui aquecimento, que é o forno. Eu decomponho a molécula de bicarbonato. E aí ele se transforma em quê? Que é a liberação lá que faz o bolo crescer. Na verdade, são três coisas. Ele libera o carbonato de sódio, da consistência na massa. Carbonato de sódio, mais um pouco de água em forma de vapor, tá? Vapor não. Líquido, bem pouquinho. E esse carinha que eu escrevi aqui. Gás carbônico. Tá? Bom, isso daqui se chama representação química. Ou seja, isso daqui
É uma equação química. Certo? E é isso daqui que nós vamos trabalhar muito lá na frente. Certo? Dentro da química, a gente fala o seguinte. A reação é representada por uma seta. Setinha aqui. Tá? Então, essa seta está te indicando, falando, formando, que uma substância reagiu, ó, sofreu uma reação e formou novas. Você tem como voltar aqui? Não. Tá? Então, eu costumo falar assim, né? Uma dica para você não esquecer. A seta é a representação, né? Todo mundo que está antes da seta, não importa a quantidade aqui, tá? A gente chama de reagentes. Tá? São os reagentes, são as substâncias que vão reagir, certo? Então, os reagentes, todo mundo que é reagente está antes da seta. Tá? Depois da seta, não formou novas substâncias? Então, essa galera aqui, não importa a quantidade, tá? É chamado de produto, ou seja, as novas substâncias. Então, o que é uma equação química? São os reagentes dos produtos. Não importa a quantidade aqui. Tá? Tem até um quadrinho pequenininho aí do lado direito na apostila. Ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Então, como que é uma representação química de uma reação, de uma transformação? São os reagentes dos produtos, tá? Outro exemplo aí no Saiba Mais, de reagentes dos produtos, de novo, olha como esse cara aqui trabalha bastante nas transformações, né? Existe na farmácia um remédio para azia. Tem vários. Tem Tomazil, tem Sorrisal, tem Saleno, tá? Esses remédios são chamados, na linguagem farmacêutica, né, vamos dizer assim, eles são chamados antiácidos. São remédios para azia, quando a gente não está bem o estômago, começa a dar aquela azia, incomoda, você toma esse remédio, tá? Se você está com febre, você toma um remédio chamado antitérmico, né? É para baixar a sua febre. Se você está com dor, você toma um remédio chamado analgésico, que é para baixar ou cortar a sua dor, tá? E quando o seu estômago não está bem, aí a gente toma os antiácidos, que é esse remédio. Qual é a base desse remédio de novo? Esse cara aqui, tá? Então, o que acontece? O bicarbonato que está no remédio, ele vai reagir com o líquido do nosso estômago, certo? E aí ele vai liberar, acompanha a leitura aqui, ó. Estou aqui, ó. Aí ele vai reagir, ó, aqui a setinha, vai reagir lá no líquido do estômago. E qual vai ser o produto ali dessa reação? Vai sair cloreto de sódio, água e o gás carbônico também. Você já percebeu que quando a gente toma esse antiácido, esse remédio antiácido, logo depois que a gente toma, dali a 1 minuto a gente arrota. E bastante, né? Né? Ou imediato você tomou daqui a pouco. O que arrota? Quanto mais alto o arroto, melhor, tá? Por quê? O que é esse arroto que vem quando você toma um remédio? É aquele cara lá, é o gás carbônico. Tá? Por quê? Quando você toma um remédio, ele vai reagir aqui no estômago, né? Ó, vai reagir. Certo? E aí, vai sair a substância dali presente no estômago, que vai cortar a azia. E o produto final vai ser quem?
gás carbônico lá, aquele farinha. Ele não é um gás? Sim. E aí? O que vai acontecer com esse gás? Subir. Ele vai subir. E aí, por isso que a gente arrota. Aí eu falei para vocês, quanto mais alto o arroto, melhor. Por quê? Porque a reação... Porque a reação foi ótima. Então, seu estômago vai voltar rapidinho, tá? Outro exemplo dessa reação, né? Tem gente que adora fazer porquice em casa, né? Experimenta tomar um copão de Coca-Cola de uma vez. O que acontece? As porquices, né? As porquices, gente, nada mais é a liberação do gás carbônico. Isso aí quem faz é menina. É da reação. O que é o arroto? O arroto nada mais é, gente, que a liberação do gás carbônico. É normal. Por quê? Você tomou o refrigerante, a Coca é o refrigerante que mais tem gás. Mais informações no ano, tá? E aí, o que acontece? Quando você toma de uma vez, o que vai acontecer com a Coca? Ela vai reagir com o seu estômago. Certo? Como você tomou de uma vez, a reação vai ser rápida, tá? O gás carbônico lá, ó, ele vai sair mais rápido em grande quantidade, tá? Porque você tomou de uma vez, tá? Você tomou de uma vez. Agora, por isso que o refrigerante, principalmente a Coca, você tem que tomar tomando assim. Não pode tomar de uma vez, tá? Porque dá muita reação. A reação, né? Dá muito rápido lá no seu estômago. Bom, enfim, continuando. Ai, meu Deus, o horário. Continuando. Não, deixa eu falar agora. Lá no final da aula eu vou falar. Senão a gente sai daqui hoje, tá? O próximo, utilização desse farinha aqui, tá? É nos extintores, né? Extintores de incêndio. Só relembrando, gente, os extintores de incêndio que tem por aí não são todos iguais. Cada extintor, a composição dele lá dentro é de uma coisa. Então, nós temos 3 tipos de extintores. Nós temos o extintor de água, lá dentro tem água. Nós temos o extintor que a gente chama de pó químico. Na embalagem está escrito extintor de pó químico, tá? O extintor de pó químico é o extintor desse cara aqui, tá? Perdão, extintor de pó químico e extintor de espuma. O de espuma que é esse cara aqui, tá? O que acontece? Por que não pode ser tudo igual? Porque o incêndio, quando pega fogo, né, o incêndio ele vem de um acidente de queima de combustível, concorda comigo? Tá? Então, existem vários tipos de acidente de incêndio. Tem incêndio que vem de um curto-circuito de energia elétrica, né? Deu um curto no fio, aqueceu, pegou fogo, se espalhou. Tem incêndio, acidente de incêndio, que pode ser por vazamento de gás, né? Tem incêndio que é vindo de combustível, tipo etanol, gasolina, ou alguns outros produtos químicos, tóxicos. Você entendeu? Então, por exemplo, se o incêndio for de origem de fiação, de energia elétrica, jamais você tem que jogar extintor de água. Tem que ser extintor de pó químico ou espuma, tá? Pode ser um incêndio vindo de queima de grande quantidade de papéis, né? Por exemplo, tá lá um monte de papel, e aí, sei lá, jogou uma bituca de cigarro, pegou fogo. Você entendeu? Então, para cada origem do incêndio, é um extintor específico, certo? O pó e a espuma química é esse carinha aqui. Então, o que acontece? Tá? Lá no extintor,
eu tenho duas substâncias químicas importantes. Esse aqui e o ácido sulfúrico, tá? Então, quando você aciona, né? Aciona, tem a válvula de acionamento do extintor. Quando você aciona a válvula, o que acontece lá dentro do extintor? Uma reação química. E aí ele libera uma espuma, tá? Ou aquele ar branco, né, que faz, certo? E aí essa espuma ou esse ar branco aí, ele vai cair sobre o fogo, ele vai interromper a queima. E assim apaga o fogo. Se eu apago o fogo, ele não vai continuar queimando o que está vendo pela frente. Certo? Entenderam? Então, olha esse cara de novo aí. Certo? Página 40. Página 40. Não sei se vocês estão percebendo, desde o começo da aula, tem um fator muito importante aqui nessa transformação química. Não. É um fator chamado velocidade. A velocidade das transformações químicas, ela é fundamental. Por quê? Porque as reações químicas vão ser tudo igual? Não. Eu tenho reações químicas rápidas, eu tenho reações químicas que é um pouco mais lenta, e eu tenho reação química que é bem lenta. Exemplo de cada um. Um exemplo de uma reação rápida, quando você acende o fósforo. Tá? Quando você risca o fósforo, você provoca um atrito ali, né? Na caixinha. Quando você provoca um atrito, você provoca uma microfaísca, e aí ele vai reagir e sai a chama no palitinho. Isso não é rápido? Super rápido. Riscou, acendeu. Tá? Se o fósforo não estiver meio bugada, você fica. Ai, mas eu fico lá, ô Alexandre. Por isso que a caixinha do fósforo, ela não pode molhar, você não pode deixar ela em qualquer lugar. Tá? Por quê? Porque ali atrás, na lateral da caixinha, é onde você vai fazer o risco, né? E ali, se ficar danificado, você perdeu sua caixa de fósforo, tá? Certo? A umidade, ela não deixa ocorrer o atrito ali para provocar faísca, tá? Mas, enfim, vamos se concentrar na velocidade. Riscou, acendeu, tá? Esse é o exemplo de reação rápida. Segundo exemplo, um exemplo de uma reação média, né? Não é tão rapidinho, tão demorado, média. Apodrecimento de uma fruta, tá? Então, se você põe lá, por exemplo, uma banana, uma maçã, tá? E não comer ela nem um dia, ela vai levar aí uns 10, 15 dias para estragar. Se estiver fora da geladeira, óbvio, né? Entendeu? Então, ela levou... Gente, se concentra no que eu estou falando. Por isso que vocês erram na prova. Entendeu, pessoal? Um exemplo de reação média, tá? A maçã ela não vai estragar de hoje para amanhã. Ela vai levar aí uns dias, de 10 a 15 dias mais ou menos. Tá? Então, ela levou uns dias. Professora? E um exemplo de uma reação demorada, tá? Lenta, bem lenta. Exemplo. Ferrugem, tá? Quando enferruja um ferro, um portão, um talher, tá? Então, se você deixa ele demora aí meses, um ano. Então, olha o tempo que ele levou para estragar lá o material. Um prego, tá? Entenderam os 3 exemplos? Então, a velocidade da reação química, de uma transformação, ela é fundamental para que ocorra a transformação. Aí nós temos 3 tipos. Rápida, média e demorada. Certo? Pode falar, Alexandre. É até que, né, a fruta ela estraga rápido, porque ela só é feita para cobrir a fruta estraga rápido,
Porque o motivo da fruta ser feita para ser comida é por causa que a árvore ela quer que você coma para que caia uma semente. Ou até que ela estrague no mesmo lugar que ela caia para que nasça outra árvore, que já é melhor para ela do que o pássaro comer ou você comer para cair a semente. Então por isso que ela estraga tão rápido, 10, 20 dias. Qualquer fruta. Até a banana que nem tem semente, que não nasce desse jeito, ela estraga rápido. Tipo, ela tem semente, mas Entendeu não a nasce desse jeito. diferença? Entendi. Bom, outro exemplo ótimo, isso aí. Outro exemplo de reação lenta é que caiu na prova. Decomposição do lixo. Então, cada material que é descartado no lixo, ele leva um tempo aí para se decompor, né? A gente viu lá alguns materiais lá, lembra que a gente viu lá vidro, chiclete, essas coisas? Então, o que é a decomposição? A decomposição nada mais é que uma transformação química, tá? Só que aí, cada material, a gente viu lá, caiu na prova, né? Cada material vai ter a sua velocidade de tempo de transformação. Nós vimos lá, por exemplo, papelão lá, a gente viu que demora 6 meses. Em contrapartida, vimos o vidro ali, que é mais de 100 anos, tá? Então, o lixo também é outro exemplo de transformação química e de acordo com a velocidade. Depende dos materiais descartados no lixo, certo? Então, vamos lá. Página 42 agora. Já que a gente está falando de transformação química, não podemos deixar que nós temos grandes transformações químicas dentro da gente, no corpo humano, tá? Aí a apostila traz 4 exemplos. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo, que é transformação pura, é quando nos alimentamos. Então, quando a gente come, o que acontece lá no estômago? Uma transformação química entre a comida que você comeu e o líquido do seu estômago. Esse processo de transformação química se chama digestão. O que é a digestão? É uma transformação química entre o alimento que você comeu e o líquido do seu estômago, tá? Aí, gente, depende do alimento que você consome. Tem alimentos que a digestão, a transformação química é um pouco mais lenta. Outros é um pouco mais rápido. Então, tudo depende do tipo do alimento consumido. Exemplo, se você come só uma fruta, a digestão é mais rápida. Agora, se você come um alimento que é à base de massa ou carne, aí é mais demorado, certo? Por isso que nós temos na nossa rotina, tem que ter o horário de alimento. Café da manhã um horário, almoço outro horário, lanche outro horário, jantar outro horário. Por quê? Porque tem que ter um espaço, né? O que você comeu de manhã, ele tem que digerir tudinho, o seu estômago está pronto de novo para receber outra alimentação. No caso, seria o almoço. Você comeu o almoço, tem que ter um outro tempo, né? Para você comer de novo um outro alimento, que é o lanche. Comer o lanche tem que ter outro tempo, né? Para comer o jantar. E assim por diante, certo? E aí, cada tipo de alimento é um tempo de transformação. Outro exemplo, quando a gente se machuca. Olha aí na apostila, né? Quando a gente machuca, corta, rala, tá? Então, aqui já é mais demorado o processo, né? Quando você rala, machuca, né? Essa transformação química que ocorre no machucado, no corte, se chama cicatrização, tá? Então, a cicatrização, ela é uma transformação química mais lenta, tá? E dependendo do nível do machucado, é mais lenta ainda, certo? Então, o seu corpo, a sua pele, ela leva um tempo para sarar, né? Fala sarar. O que é esse sarar? É cicatrizar o machucado.
Se você cuidar, você contribui para o processo mais rápido. Se você não cuidar, ele vai demorar mais ainda, tá? O que é não cuidar? É você ficar arrancando casquinha, você bater de novo, barrar, né? Certo? Cutucar. Então, igual eu falo lá em casa. As pessoas andam muito impacientes com as coisas. Então, igual eu falo em casa. Se você está doente, você quer sarar logo, então, tome os remédios direitinho e siga as recomendações médicas à risca. Você vai sarar rapidão. Machucou, tá? Igual aí na apostila, ralou, machucou, cortou. Cuida, passa remédio, higieniza no banho, tá? Evita cutucar, bater. A cicatrização, ó, vai mais rápido. Porque machucado, quer queira ou não, independente dele ser um corte ou ralado, dependendo aonde no corpo, ele incomoda, é chato, né? É chato. Eu vou exemplo. Eu machuquei meu joelho aqui, bem aqui, ó. Tá? Eu machuquei aqui, ó, bem aqui assim, ó. Bem na dobra do joelho, bem onde você dobra o joelho. Machuquei feio aqui. Foram 2 semanas de tormento. Por quê? Para botar uma calça, para dobrar a perna, né, para tomar banho, para dormir, até para dormir. E não foi um machucado grande, foi um machucado pequeno, porém feio. Tá? Eu tentei o máximo possível cuidar, porque eu não aguentava mais. Falei, sara logo. Agora, se eu não cuidasse, tá? Não, mas braço quebrado é diferente. Eu tô falando de machucado, tá? Professora, Ó, não confunda, tá? Não tô falando de braço quebrado, não tô falando de quebra de osso. Tô falando de machucado. Quando você rala, quando você corta, quando você raspa, tá? Machucado. Então, gente, não mexe, não cutuca, não bate, passa remédio, se cuida. A transformação química da cicatrização vai mais rápido. professora, Tá? Oi, pode falar. sem querer, a minha cachorra me mordeu, porque ela é filhote, tem 40 dias. Daí, a gente tava brincando, daí sem querer, ela me mordeu, mas já tá cicatrizando. Seu áudio tá mutado, prof. Oi, Isabelle, cicatriz, você tá cuidando direitinho? Sim, prof, é porque foi ontem. Então, só cuidar que vai cicatrizar, a transformação química vai mais rápido, tá? Tá, obrigada. Não, vamos lá. No final eu vou falar. No final. Próximo. Outro exemplo de transformação química é a nossa urina. Tá? Quando a gente come, se alimenta, quando a gente toma líquido, tá? Nosso corpo, a gente já estudou isso, nosso corpo tem grande quantidade de água, né? É a maior parte do nosso peso corporal. Então, quando a gente ingere mais líquido, não é bom. A gente já tem líquido, a gente não pode ter mais excesso. Então, esse líquido precisa ser eliminado. Esse líquido é eliminado na forma de urina. Tá? Então, o que acontece lá no rim? Lá no rim, ele vai fazer lá todos os processos químicos e vai transformar esse excesso de líquido em urina. Isso daí vai ser eliminado. Só que aqui também tem um tempo, né? Tem um tempo, a velocidade de reação química lá no rim. Certo? E por último, respiração. Nossa respiração. Tá? A nossa respiração é transformação química pura. Certo? Então, quando a gente está com algum problema no nosso pulmão, obviamente, consequentemente,
consequentemente, vai comprometer a transformação química do pulmão. E aí a gente vai começar a ter problemas. Certo? Fala, Anne, agora, rapidão. O meu pai, ele tinha raspado na parede. Não, Ficou mais ou menos assim. ficou mais ou menos assim, né? Um pouquinho pior, um pouquinho grande. E é melhor fazer uma casa, ficar um pouquinho na cama, e é passar uma hora separar. Eu vou botar ele para ele começar a cuidar, e ele começa, e eu acho que começando a cuidar, eu vou tirar a pastinha. Eu tô mentindo, eu conheço. Parabéns. Você está atrapalhando a transformação química de cicatrização. Tá? Não. Vai, João. Pera aí, gente. São 8h30 já. Vai, João, pode falar. Eu posso beber água, professora? Pode falar, João. Posso beber água? Bom, gente, na página 43, está no chat, eu vou comentar, tá? Não vou me aprofundar nisso aqui, senão a gente não vai sair daqui. E eu vou falar um pouco mais detalhes desse assunto ano que vem, tá? Essa parte aqui da apostila, já que a gente está discutindo as transformações químicas do nosso corpo, certo? Alguns hábitos errados comprometem a transformação química no nosso corpo. Exemplo. 2 exemplos. 3 exemplos. Primeiro, vamos voltar lá na digestão. Tá? A digestão, ela é um processo lento, concorda comigo? Ela é proporcional à quantidade de alimento que você consome. Se você consome muito, concorda comigo que a digestão vai ser mais lenta? Se você consome mais ou menos a quantidade de alimento, ela vai ser um pouquinho mais rápida, certo? E se você consome pouco alimento, ele vai ser mais rápido. Porém, quando você se alimenta mal ou errado, o que acontece? A transformação química ela vai ser comprometida. E aí nós vamos começar a apresentar problemas de saúde. Exemplo, azias, gastrite, certo? Gastrite é um problema no estômago, tá? Entenderam? Então, a importância de se alimentar razoavelmente bem e uma certa quantidade. Porque assim, gente, o nosso estômago, ele tem um limite. Ele tem um tamanho. Ele tem um limite. Então, se você consome uma certa quantidade que chega no limite do seu estômago, você vai ter um comprometimento muito grande na sua digestão. Tá? Aí você vai ficar com indisposição, você vai ficar com mal-estar, tá? Você vai ficar com uma sensação de meio dolorido aqui assim, né? Porque o estômago tá sobrecarregado. Até digerir tudo isso que você comeu em excesso, certo? E aí, isso compromete a saúde do seu estômago. Porque depois você pode ter alguns probleminhas de saúde. Tipo, azias frequentes, gastrite, má digestão, que a gente fala, tá? O segundo exemplo é, voltando na respiração, tá? Então, se você inala, ou seja, cheira qualquer coisa que não é legal para o seu pulmão, você vai comprometer também a transformação química, que é o processo da respiração. E aí você vai ter uma lista de problemas, podendo chegar até a morte. Tá? Certo? E o terceiro ponto que a apostila está trazendo aqui, que é muito importante,
90% das pessoas na sociedade faz isso. É chamado automedicação. Ou seja, eu tomar remédio por conta própria. Tá? Bom, gente, esse negócio de automedicação, ele é um pouquinho relativo. Por exemplo, todo mundo sabe, até meu filho de 6 anos sabe, que quando você está com uma dorzinha no dente, uma dor de cabeça, a gente toma dipirona. A dipirona, ele é um analgésico. Tem o dipirona, tem o Dorflex, tá? São remédios, vamos dizer assim, são remédios fracos. Você pode ter ali na sua casa, tomar sem problema nenhum. Tá? Os antialérgicos. Eu posso me automedicar com esse remedinho? Não tem problema. Tá? O problema é a automedicação com outras categorias de remédios. Tais como remédios de tarja preta, remédios calmantes, antibióticos, são remédios mais fortes, tá? Esse sim que é o perigo da automedicação. Por quê? Porque tem pessoas que têm alergias a certa composição química. Tanto é que quando você vai no posto de saúde procurar um atendimento, quando você passa lá pela triagem, que é aquela salinha lá, ele vai verificar sua pressão, né? Ele vai anotar na sua ficha o que você está sentindo. Primeira coisa que ele pergunta, quando ele vai escrever lá na sua ficha, você tem alergia a algum medicamento? Não. Tá? Se for sim, ela vai falar qual que é. Aí você tem que informar. Por quê? Para quando você passar lá no médico e você tiver que tomar, ou o médico, não, não por saúde. Quando você vai lá para o médico, né? Quando você vai lá para o médico e eles, na hora que olhar a tua ficha, saber o que é, para não passar remédio errado, né? Na hora que ele passar lá a receita. Certo? Então, essa informação é muito importante. Então, a automedicação, ela pode dar reações colaterais, pode dar transformações de efeitos colaterais. Então, tem que cuidar. Bom, enfim, eu vou aprofundar esse assunto aqui ano que vem. Certo? E para fechar, fechamos aqui a transformação química. Olha tanta coisa, né? Agora, a transformação física. A transformação física, pessoal, é o oposto da química. A química a gente viu que envolve substâncias e origina novas, né? E é irreversível, né? A transformação física, ela é reversível e ela não origina novas substâncias. Ela apenas vai mudar a sua forma. Ela apenas vai mudar o seu estado físico. Exemplo claro. Não. Papel queimado é química. Tem como o papel voltar a ficar branquinho, esticadinho de novo? Exemplo de transformação física. É química. Tinta de cabelo é química. Hã? Pintar o cabelo, gente. É transformação física ou química? Não tem como tirar a tinta do cabelo. Se você tirar a tinta do cabelo, você não tem que nunca mais pintar. E esperar toda aquela tinta sair para o seu cabelo voltar na cor original. E olhe lá também. Tá? Pintar cabelo é transformação. Página 44. Tá? Já são 8h33 e nós não fizemos nenhuma atividade. Professora, 8h36. Gente, transformação física. Eu apenas vou transformar e depois
Exemplo clássico. Exemplo clássico. Água. Se eu colocar água aqui dentro, vou lá no bebedouro, encho ela de água. E vou ali no salto e põe no congelador. O que aconteceu? Peguei isso aqui e pus lá no congelador. O que aconteceu? Não, coloquei no congelador, não na geladeira. O que aconteceu aqui? Se não vira gelo? Não vira gelo, você leva no congelador? Tá, coloquei lá, a água congelou. Peguei, no outro dia, peguei, tirei ela do congelador, coloquei aqui em cima da mesa. O que aconteceu? Não, eu vou líquido de novo. Ela congelou, prof. Ai, meu Deus, presta atenção no que eu estou falando. Obrigada. Peguei, enchi ela na torneira, fechei. Quando eu enchi aqui, ela não tá líquida? Fechei, pus lá no congelador, na geladeira. Passou um tempo, o que aconteceu? Congelou, virou gelo. Certo? Pro, ela só... Pro, Calma, Isabel, acompanha meu raciocínio. Beleza? Agora, virou gelo, congelou. Tem como a água voltar a ficar líquida de novo? É só eu tirar e deixar pra fora, esperar derreter tudo. Houve nova substância? Não. Eu usei a água? A molécula da água? Não. Eu apenas mudei de estado. Ela estava líquida e virou sólido. Professora? E depois, ficou líquido de novo. Houve alteração na água? Não. Não. Houve alteração na composição química da água? Não. professora, Ela apenas mudou de um estado para outro. Ela estava ali e sólido. Tem como voltar? Tem. Vou só tirar e deixar aqui. Tá? Entendeu o que é aqui? Físico? Sabe? Transformação física, ela é reversible. É apenas muda de um estado para outro. Tá? Fala, Isabelle. prof, eu acho que a sua garrafa, quando congela, sofre solidificação. Pode falar, Isabelle. Não. Ah, não, falei errado, professora. Quando coloca a garrafa no congelador, ela fica congelada, parece gelo, né? Daí ela sofre. Sim, daí ela sofre solidificação. Tá, mas tem como ela ficar líquida de novo? Sim, é só colocar ela pra fora. Exatamente. Tá? Bom, Professora? segundo exemplo, cortar o cabelo. Professora? Formação física. Professora? Eu posso pegar a tesoura e cortar meu cabelo bem curtinho? Tem como ele ficar aqui de novo? Tem. Eu alterei a composição química do meu cabelo? Não. Eu só mudei o estado. No caso aqui, aparência. Tá? Professora? Oi. Né, o legal da água é que ela consegue ficar nos 4 estados, mas é isso que você falou. Nenhum muda. Até se a água virar o gás, ela ainda tem as moléculas de água. Tipo, porque ela vai para as nuvens e ela vira chuva, então ela ainda vai ser água depois. Para fechar o assunto, o que eu quero que você entenda? A transformação química, eu só vou mexer com mudança do estado. Eu não mexo a composição química dele. Por isso que a transformação física é reversível. Beleza? Então, vamos para a atividade agora. Fechamos o assunto. Vamos voltar na pendência. Página
33. Página 33. Exercício 5. Analisando a imagem, olha aí, essa mistura. Pergunta-se, letra A, quantos componentes tem aí? 2. E quem são? 2. Letra A, então, 2. Pode pôr em número, tá? Matemática. 2, vírgula, água. Ai, tanto faz, José. E óleo. Letra B. Alexandre, tá tudo bem? Tá? Eu tinha me esquecido de abaixar a mão. Tá. Quantas fases? 2. 2. Quem escreveu bifase tá certo também. 2 fases. Letra C. Qual é a classificação? Heterogênea. Heterogênea. Letra D. Como chama esse método para separar? Decantação. Decantação, Letra E. Quais os produtos obtidos quando separa? Separado. Professora, decantação de novo. 8 e A. Pessoal, exercício 6. Ele falou assim: considere uma mistura de leite achocolatado dissolvido, achocolatado não dissolvido e cubos de gelo. Representa isso em desenho. Então, você vai fazer assim. Ó, pessoal, olha aqui no quadro, ó. Então, exercício 6, letra A. Certo? Depois você vai desenhar aqui o leite. Tá? O leite. Os cubos de gelo. Certo? E aqui no fundo você vai fazer assim, ó. Eu achocolatado não dissolvido. Tá? Então, esse é o desenho. Então aqui o desenho, pessoal, ó. Então, o que é a mistura? Você vai mandar a foto, professora? Pelo amor de Deus. Tá? Então, aqui está o recipiente, o copo. Aqui representa o leite misturado com chocolatado, os cubos de gelo, e aqui no fundo do copo, o achocolatado não misturado, em excesso. Professora, você vai mandar foto? Você quer que eu mande foto? Sim, não dá para enxergar na sua imagem direito. Oi. Tá aí o desenho da letra A, tá? Letra B. Então, exercício 6, né? 6, letra B. A letra E é o desenho, tá aí no chat. Essa mistura, isso aqui, ó. Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Quantas fases? 2. 2.
3, tá? Então, a resposta é 3. Aí ele falou, quais são? Vírgula. Degelo, cubo de gelo, vírgula, leite misturado. Vou colocar leite misturado, pode ser? Leite misturado e achocolatado. João, fecha seu áudio. Certo? Repetindo. Cubo de gelo, vírgula, leite misturado e achocolatado no fundo. É isso aqui, ó. 7. Ah, tem a letra E, né? A D, perdão. Letra D. Quantos componentes? E quais são? Não, espera aí. Quantos componentes? 2, é óleo e água. 3. Quais são eles? Leite, achocolatado e gelo. Repetindo. Leite, achocolatado e gelo. Letra E. O Rafael, faz um pouquinho forte. Aí tá bom. Que método de separação poderia ser utilizado para retirar o gelo? Só o gelo. Catação. Tudo bem. Catação. Pessoal, vocês estão acompanhando a resposta aí no chat, né? Tá? Tudo que for esquema, eu bato foto. Número 7, agora sim. Uma pessoa em um acampamento derramou todo o sal na areia. Para recuperar o sal, essa pessoa usou umas operações. Então, nós vamos colocar em ordem. Temos 1, 2, 3, 4, 5 informações. Vamos colocar de 1 a 5. Tinha uma dessa na prova, professor. É, né? Não, acho que foi no CA. Então, vamos lá. Vou pôr aqui para vocês primeiro, tá, pessoal? Do online. E aí vocês vão acompanhando minha explicação. Só colocar aqui. Bom, então vamos lá, pessoal do presencial. A primeira coisa que ela vai fazer é, com uma colher, recolher a mistura do sal e areia. Esse aí é o número 1. Número 2. Acrescentou água à mistura para dissolver. Então, esse é o 2. Parte 3. Com o auxílio de um coador de café, escoou a água numa panela. Então, esse é o 3. 4. A panela com solução foi levada no fogo para ferver. E quinto e último, após a vaporização na água, ficou o sal. Então, qual ficou a sequência? 3, 1, 5, 2, 4. Exercício 8. 3, 1, 5, 2, 4. Uma mistura homogênea de sólido e líquido pode ser separada por processo de evaporação. Exercício 9. Numa das etapas de tratamento da água, que abastece uma cidade, a água passa por tanques para que os sólidos pesados se depositem no fundo. Esse processo é conhecido como
Sedimentação. Dez. Para garantir o abastecimento de água lá na ETA, associe cada uma das etapas. Então, eu tenho de 1 a 4 a etapa e embaixo as situações. Eu vou mandar aqui para vocês puxar, tá? E aí, vocês acompanhem minha explicação. Então, vamos lá. Primeira etapa. A água clarificada é coletada por meio de canaletas. Esse aí é número 1. A água recebe cloro para eliminação de bactérias. Esse aí é o 4. Próximo. A água entra nos tanques de sedimentação. Os flocos ficam no fundo. Esse aí é 2. E a água agitada forma os flocos. 3. Sequência. 1, 4, 2, 3. Para que fique em condições adequadas ao consumo, a água potável vindo das estações é obtida por processos físicos e químicos. Identifique cada uma aí. A água direcionada. Pessoal, no exercício 11, os pontinhos eu vou representar por asterisco, tá? Primeiro pontinho, o primeiro asterisco. Água direcionada para um tanque onde permanece em repouso. E a sujeira vai pelo fundo. Isso daí se chama decantação. Então, primeira bolinha, decantação. Segundo, a água atravessa um grande filtro de areia. Como chama isso aí? Filtração. Número 12. A água que sai de uma ETE pode ser diretamente utilizada por consumo? Não. Por quê? Não. Que água que chega na ETE? Água de esgoto. Lá na ETE, eles apenas vão limpar a água. Mas mesmo ela toda limpa, transparente, ela tem contaminantes, né? Então, eu posso tomar? Não. Então, põe aí. Não, acabei de explicar. Vamos aí. Não, vírgula. Pois essa água passa apenas por uma grande limpeza, vírgula. Mesmo... Não, é que eu estou escrevendo e digitando, depois eu vou repetir. Mesmo estando limpa, ela apresenta agentes contaminantes. Vou ler o que eu escrevi, tá? Resposta, não. Pois essa água passa apenas por uma grande limpeza, vírgula, mesmo estando limpa, eu digitei errado, pessoal, apresenta. Mesmo estando limpa, ela apresenta agentes contaminantes. Bom, número 13. Ela apresenta agentes contaminantes. Número 13. Como é possível contribuir para o encaminhamento adequado de resíduos sólidos?
Falamos tanto não. Caiu até no chão. Simples, gente. Separando o lixo úmido do lixo seco. A gente confunde isso na prova. Lixo úmido, pessoal, é lixo orgânico, tá? Então, repetindo. Separando o lixo úmido do lixo seco. Primeira bolinha da 11 é cantação. Então, faltou essa página, né? Então, vamos lá. 14. Sobre saneamento básico, tá? Sobre abastecimento, lixo, etc. Cenário afirmativo. Verdadeiro ou falso? 1. Nos locais onde não há serviço de coleta, o lixo deve ser enterrado. Verdadeiro. Eu não posso jogar de qualquer jeito, mas enterrar eu posso. 2. O esgoto recolhido pela rede de esgoto deve ser tratado para depois ser lançado no rio. Exatamente. Nas grandes cidades, não há necessidade de enterrar. Não vou nem discutir, né? Falso. Bom, agora você vai lá na página 45. Exercício 1. Exercício 1. Tá vendo? Nós temos 6 imagens. Eu vou responder assim, tá, gente? Em cima, embaixo. Tudo bem, pessoal do online? Então, vou colocar aqui, ó. Exercício 1, imagens de cima, tá? Beleza? A sequência, tá? Imagem de cima, imagem de baixo. No quadrinho de cada imagem, nós vamos responder que, se for transformação química, F, se for física, tá? Então, imagens de cima. Primeira imagem, o pão podre. F. Que? F, transformação física. C. Estou respondendo assim, ô Alexandre. Imagens de cima, embaixo. Então, o pão é transformação física. Não, pão é química. Tem como o pão voltar lindo, maravilhoso depois? Ah, é verdade, professor. Roupas no varal. Física. Física. Derretimento no sorvete. Química. Física. Ué, põe o sorvete no copinho e vai derreter tudo. Não posso pegar esse copinho e levar no congelador de novo? Imagens. Pessoal do online, estou escrevendo aqui, tá? Imagens de baixo. Olha lá, batida de um carro. Físico. Física. Física. Eu levo lá na oficina e conserto, o carro fica bom de novo. É só arrumar o carro. Fotossíntese. Não, gente. Vamos lá. Fotossíntese. Ah. Ué, ele utiliza a luz do sol e transforma em alimento. Queima da madeira no fogão a lenha. Química. Exercício 2. Eu vou colocar assim, pessoal do online. Vou colocar... Ah, não, tem a letra A, B e C. Para identificar. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos responder as evidências. Quem é liberação de luz e calor, quem é mudança de aspecto e quem é mudança de coloração. Cabelo. Mudança de aspecto. Mudança de aspecto. Mudança de coloração. O gás aí na cozinha. Luz e calor. Liberação de luz e calor. Liberação de luz
e calor. Letra C. Mudança de aspecto. O carro enferrujado aí. Mudança de aspecto. Página próxima. Virando aí. Então, vamos lá. Página 46. Professora, já tá quase na hora, já é 59. Ah, calma, gente. Página 46. Eu tenho o desenho de uma festa junina. E para cada situação aí da festa junina, é igualzinho o exercício 1. Nós vamos responder que quem é químico e quem é físico, certo? Então, vamos lá. A lenha lá da fogueira. Química. Química. A lata amassada no chão. Física. 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 Pipoca estourando no carrinho. Química. Química. Ué, tem como a pipoca voltar a ser milho de novo? Canjica na panela. Química. Bandeirinha de papel rasgado. Física. Física. Tudo com física, pro. Pessoal, falta 1 minuto. Dá tempo da gente fazer o número 4. Pessoal do online, eu vou bater foto, tá? É a cruzadinha. Imagina. Eu vou ficar aqui, eu vou bater foto. Aí você bate na porta, entendeu? Peraí que eu apaguei a foto. Uma vez que eu bati na porta, Vamos lá, gente. Rapidinho para fechar. Pessoal do online está no grupo, tá? Foto. Cruzadinhas. Número 1, só eu falo agora. Número 1, nome dado à transformação química. Reação química. Reação química. Número 2, substâncias indicadas depois da seta. Produtos. Produtos. Número 3, transformação que ocorre sem transformação de outras. Física. 4, fator que influencia a velocidade. Temperatura. Temperatura. Só eu falo, gente. Só eu falo. Temperatura. Número 5, evidências que comprovam uma reação química. Liberação de gás. 6, rapidez das transformações do produto. Velocidade. E número 7, reagentes. Repetindo. Número 1, reação química. 2, produtos. 3, física. 4, temperatura. 5, liberação de gás. 6, velocidade. 7, reagentes. Beleza, gente? Beijo, bom final. Beijo, pro. Tchau, pro. Até semana que vem. Tchau, professora. Semana que vem tem aula, pro? Tem! Ah, tá. Obrigada, Bia. Tchau, gente. Tchau.